Ei, pessoal, vamos começar então a nossa aula de introdução à orientação profissional. Bom, vamos começar então com os nossos conceitos básicos em orientação profissional. Qual seria a importância de um processo, de fazer, um processo de orientação profissional? Aqui a gente tem alguns dados que podem nos ajudar a entender. A análise de dados de vestibular de universidades públicas indicou que entre 25% e 30% dos candidatos já iniciou outro curso superior antes. Isso significa que uma parte importante das pessoas que estão fazendo vestibular para universidades públicas está trocando de curso ou está tentando uma nova estratégia de carreira. Além disso, 40% a 50% dos que ingressam desistem do curso antes da sua conclusão. E olha que aqui a gente está contando aqueles que estão tão insatisfeitos com a escolha que eles tiveram coragem de começar tudo de novo, de largar o curso. Muita gente se forma e não trabalha. E aqui a gente tem um outro dado, né? Dois terços das pessoas com formação superior trabalham em áreas diferentes do seu campo de formação. Uma boa parte, então, das pessoas que se formam desiste da carreira depois de se formar. Isso mostra o quanto que um processo de orientação profissional é importante para reduzir essas estatísticas de escolha inadequada. Além disso, a gente sabe que a nossa escolha profissional está diretamente associada à importância que o trabalho tem nas nossas vidas. Na nossa cultura, o trabalho é uma das coisas mais importantes para a nossa definição de identidade. Geralmente, o nosso senso de identidade envolve a nossa carreira. Se a gente tiver que se definir para alguém, pensem todas as vezes que vocês tiveram que se apresentar ou se definir para alguém, a tendência é que a gente já comece a nossa definição em algum ponto informando sobre a nossa carreira, sobre a nossa opção de carreira. Isso faz parte da nossa identidade. Tem alguns autores que consideram que a nossa autoestima é fortemente afetada pelo nosso desempenho, pelo nosso reconhecimento profissional. Boa parte das pessoas que procuram ajuda psicológica ou tem a sua identidade alterada, prejudicada por problemas de relacionamento ou por problemas no trabalho. Esses tendem a ser os dois grandes focos, né? Nossos dois calcanhares de Aquiles. E aí, a depender dos nossos valores, um ou outro vai ser mais importante. Se eu valorizo mais status, minha posição social, talvez eu valorize mais meu trabalho. Se eu valorizo mais família, talvez eu valorize mais os meus relacionamentos. Mas, em geral, as duas coisas tendem a ser muito importantes para a maioria das pessoas. Pessoas cuja vida, por exemplo, foi pouco relacionada ao trabalho, herdeiros, né, gente que vive de renda, a tendência é que eles tenham muita dificuldade para se definirem e se valorizarem como pessoas. É mais difícil dar sentido, não é impossível, mas é mais difícil dar sentido para a vida se a gente não tem um trabalho no tipo de cultura que a gente vive. E qual é o grande desafio atualmente no processo de escolha profissional? Construir um projeto de carreira que seja realista. A ideia meio lua de cristal, para quem se lembra, né? De que tudo pode ser, se quiser será, né? Sonho sempre vem para quem sonhar. É linda. Mas não é tão simples assim. A gente precisa considerar as condições reais que a gente tem para alcançar os nossos projetos e o tempo real que vai ser necessário para que a gente alcance o nosso projeto de carreira. E eu preciso que esse projeto, né? Então, por exemplo, se eu preciso trabalhar, se eu sou muito pobre, preciso trabalhar para me sustentar, estudar num curso que seja em horário integral pode ser muito mais difícil e para muitas pessoas impossível, porque eu posso ainda ter, além do meu trabalho, demandas em casa e não conseguir me dedicar a um curso de horário integral. Então, se eu quero uma carreira que envolva um curso de horário integral, talvez eu tenha que pensar em estratégias outras, que envolvam, por exemplo, fazer um outro curso superior para ter mais tempo sobrando num novo trabalho, que me pague melhor, para depois tentar essa nova estratégia, ou talvez eu tenha que abrir mão de muitas coisas para conseguir essa carreira, ou talvez eu tenha que abrir mão dessa carreira. Isso vai depender dos meus valores. Além disso, meu projeto de carreira precisa combinar com o meu projeto de vida e me trazer bem-estar, o que a gente chama de felicidade. Eu tenho que me sentir bem na vida e com a vida
e isso somado ao meu trabalho. E esse tende a ser o nosso grande desafio, porque às vezes a gente considera uma parte só dessa equação, que é a parte do tipo de carreira, ou do tipo de salário, ou do tipo de ambiente de trabalho que eu quero ter. E eu me esqueço, às vezes, de considerar meus outros valores, qual é meu projeto de vida, que papéis eu quero desempenhar na vida. E às vezes, então, eu escolho uma carreira que pode ser muito interessante e para a qual eu posso ter, inclusive, muitas habilidades, mas que me impede de me dedicar ao meu papel de mãe ou de pai, por exemplo. E isso pode ser muito importante para o meu bem-estar. E talvez eu tenha que fazer a, a ponderação, né? Tenha que criar o meu ponto de equilíbrio para que o meu projeto de carreira combine com o meu projeto de vida. E a orientação profissional nos auxilia em todas essas etapas, reduzindo as chances de frustração. Como conceito geral, a gente pode dizer que a orientação profissional é um processo de auxílio ao indivíduo em seu autoconhecimento, no conhecimento do mercado e das profissões, bem como no conhecimento das fontes de treinamento e formação disponíveis, com o objetivo de fazer escolhas relacionadas à vida profissional e responda a seus interesses, aos seus valores, às suas habilidades, reduzindo-se o risco de frustrações no âmbito profissional e alcançando-se, assim, resultados proveitosos para o próprio indivíduo e para a sociedade. Então, se a gente analisa cada parte desse conceito, num processo de orientação profissional, a gente auxilia os nossos clientes, os nossos orientandos, no seu processo de autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer para que eu consiga tomar uma decisão de carreira que combine com as minhas características. Eu preciso conhecer o mercado e as profissões, porque eu preciso de uma opção de carreira que também me forneça aquilo que eu preciso em termos financeiros, em termos de segurança. Eu também preciso de auxílio na identificação das minhas fontes, em como vai ser a minha formação, inclusive o quão disposta eu estou, que tipo de investimento em formação eu vou ter que fazer, de tempo, de dinheiro, de energia. E o objetivo final é que eu consiga fazer escolhas, que eu me torne uma pessoa capaz de tomar decisões autônomas, que priorizem a minha vida de uma maneira geral, né, mas uma vida profissional que esteja de acordo com o meu projeto de vida, e que com isso eu me torne uma pessoa feliz e satisfeita com as minhas decisões de carreira. Isso é bom para mim como indivíduo e para a sociedade também, partindo do pressuposto de que um profissional satisfeito, de bem com suas próprias decisões vocacionais, vai ser um profissional que oferece mais para a sociedade, né? Que trabalha melhor. De uma maneira geral, assim, ao longo da história, a orientação profissional passou por diversas fases, e a gente vai ver isso quando for falar da história da UP. O conceito, no início, ele se resumia, por exemplo, a indivíduos em situação de primeira escolha. A orientação profissional era vista como uma estratégia para ajudar indivíduos que estão encerrando o ensino médio a escolherem um curso superior, ou indivíduos que estão encerrando o ensino fundamental a escolher um curso técnico. Mas, em geral, era para a primeira escolha e para a escolha da carreira. À medida que o tempo foi passando, a gente começa a perceber que a orientação profissional não precisa ser só para isso. Ela não necessariamente me auxilia apenas no momento da primeira escolha. Vocês, por exemplo, agora no 8º período, estão num novo momento de escolha. Escolha de uma área de atuação, escolha de um projeto de carreira como psicólogos. Agora que já escolheram a carreira, eu imagino que para muitos de vocês a escolha da psicologia como carreira já foi um desafio, e a escolha agora de uma carreira dentro da psicologia é um desafio ainda maior. Muitos podem ter, inclusive, se sentido realizados quando finalmente decidiram a profissão, é psicologia que eu quero e agora está tudo resolvido, e a gente cai na ideia de que agora eu não vou ter mais trabalho. E não é bem assim que a coisa acontece. Quando a gente entra para o curso, a gente descobre que tem várias abordagens teóricas possíveis, várias áreas de atuação possíveis, várias maneiras possíveis de trabalhar, e daí eu tenho que fazer várias novas escolhas ao longo do curso e depois que me formar. Então, com isso, ao longo do tempo, a orientação profissional se desvincula dessa ideia de primeira escolha
que era principalmente quando ela estava no campo da educação e da psicologia do trabalho. Ela vai para a clínica, a gente tem aí um trabalho mais consistente na clínica, em orientação profissional. Ela passa, então, a ser empregada em outras situações também, como orientação de carreira. Eu já fiz minha opção de carreira, mas eu preciso definir para onde eu vou a partir de agora, qual vai ser o caminho que eu vou seguir. Qual é a opção? Tive uma história de carreira, talvez alguns de vocês aí estejam nessa situação, já tenho uma carreira, já tive uma vivência profissional, que eu escolhi, ou que às vezes foi me escolhendo e eu cheguei lá, mas agora eu quero uma nova carreira. Eu preciso pensar num novo caminho para a minha vida. Eu enjoei, ou porque só agora eu tenho condição de escolher, antes eu não tinha, porque já deu, já cheguei no ápice dessa carreira e agora eu quero uma nova. Ou para planejamento profissional, estou me formando, e aí? O que eu tenho que fazer? Qual é o caminho? Então, atualmente, a orientação profissional nos auxilia em todas essas etapas. E nesse contexto, então, a gente deixa de chamar de orientação vocacional, que era o termo anterior, e que tinha o objetivo de auxiliar o indivíduo na descoberta da sua vocação, que era na escolha da primeira e única carreira. A gente veio, a orientação profissional também se configura num período em que as pessoas eram muito mais estáveis nas suas histórias de carreira, e as pessoas tendiam a se manter no mesmo emprego pela vida inteira, na mesma casa pela vida inteira. A cultura era muito mais estável nesse sentido, os projetos de vida eram muito mais estáveis. Hoje, como a gente tem mais mobilidade social e econômica, inclusive, a gente cria projetos para prazos mais curtos, e a gente não considera mais que exista uma vocação a ser, eu já coloquei duas, né? Uma vocação a ser identificada. A gente considera que existem muitas possibilidades para cada um. A gente não nasceu com vocação, é um chamado, né? A gente não nasceu com esse chamado divino para uma e só uma coisa. A gente tem muitas possibilidades de carreira com a mesma chance de dar certo. E daí eu preciso ver, dentre essas opções que tem muitas chances de dar certo para mim, qual delas combina com meus outros projetos, com meus valores, com os outros papéis que eu quero desempenhar na vida, com o lugar, inclusive, que eu quero que o trabalho ocupe na minha vida. E a partir daí, orientação vocacional passa a ser chamada de orientação profissional, porque ela é muito mais ampla. E o objetivo final da orientação profissional é auxiliar para que o indivíduo se torne um tomador de decisão competente e autônomo. Eu consiga fazer escolhas, né? Eu aprenda a fazer escolhas profissionais da maneira mais autônoma possível. E essas escolhas podem ser de uma primeira carreira, pode ser em que universidade eu quero estudar, ou se eu quero ir para uma universidade, podem ser sobre que área de atuação eu escolho, que tipo de campo de trabalho, que salário, que projeto eu vou construir para mim. E, obviamente, à medida que a gente foi evoluindo também na orientação profissional, o papel do orientador também muda. No primeiro momento, e muitos de vocês já devem ter associado orientação profissional a teste vocacional. No primeiro momento, a orientação profissional era avaliação, era basicamente um teste para descobrir sua vocação. O papel do orientando era muito passiva. Eu tinha que ir lá, responder a questionários, responder a testes, falar sobre mim. E o terapeuta orientador, me passava uma receita sobre quais seriam os melhores caminhos. Os melhores orientadores não me passavam uma única coisa, mas me passavam ali um conjunto de possibilidades para que eu pudesse construir o meu projeto de carreira. À medida que a coisa foi evoluindo, a gente começou a ver que, na verdade, o mais importante não é saber o que eu sou bom ou o que é que combinaria comigo em termos vocacionais. É muito mais saber construir um projeto de carreira. E daí o papel do orientador profissional passa a ser o papel de facilitador, e não mais daquele que orienta, que diz o que fazer. Ele está ali presente ao longo de todo o processo de planejamento de carreira do orientando. A escolha é do orientando e não do orientador, mas ele guia o processo, ele auxilia na escolha das melhores ferramentas
para que aquele indivíduo faça as melhores escolhas para aquele momento. Essa nova concepção de orientação profissional, então, considera que o indivíduo está em busca de autonomia, como eu já falei, e aqui a gente tem uma citação interessante da Soares, que diz que o momento da escolha é quando a gente pode olhar para trás e para frente ao mesmo tempo, e a partir daí decidir que caminho seguir. Quando ela diz isso, né, ela está apontando para a gente quais são os momentos em que, em geral, a gente busca orientação. Eu já tenho um passado, uma história que me diz quais foram os caminhos que eu escolhi para chegar até aqui, quais são os meus valores, o que eu fui construindo em termos de interesses, de habilidades. A partir de agora, eu tenho uma série de possibilidades no futuro e, olhando para o passado, vendo a minha história, me conhecendo, olhando para as possibilidades do futuro e analisando friamente as possibilidades para o futuro, eu consigo tomar uma decisão. E o processo de orientação profissional, então, se baseia nesse tripé que envolve olhar para trás e para frente. O tripé da orientação profissional, ele se configura pelo levantamento de variáveis pessoais. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão profissional, fazer uma escolha, eu preciso levar em conta as minhas características pessoais. Aqui, na categoria das variáveis pessoais, a gente pode incluir valores, personalidade, habilidades específicas, interesses, condições, nas minhas próprias condições psicológicas, emocionais, para que eu já elimine daí aquilo que não combina com o meu perfil pessoal. Depois a gente vai avaliar as variáveis profissionais. E nesse conjunto, quando eu olho para frente, né, eu vou ver quais são as possibilidades do mercado de trabalho, quais são as possibilidades de atuação, considerando o lugar onde eu estou, o contexto em que eu vivo, o que eu poderia eliminar dali, considerando as possibilidades do mercado. Por exemplo, dentre as minhas variáveis pessoais, trabalhar com oceanologia seria uma boa ideia. Mas eu não quero deixar de morar em Minas. Então, que vantagens o mercado me oferece para trabalhar com esse tipo de profissão num lugar que não tem oceano? Né? Então, eu preciso considerar. Obviamente, estou falando de um exemplo mais esdrúxulo, mas a gente precisa considerar as nossas possibilidades. E, por fim, o terceiro pé, esse tripé, são as variáveis que influenciam a nossa tomada de decisão. E aqui a gente tem a parte mais clínica do trabalho da orientação profissional, que é a identificação do que emperra. O que me deixa tão inseguro com relação à escolha? O que me deixa tão indeciso? Será que os meus valores e as minhas escolhas não batem com os valores de outras pessoas importantes na minha vida e eu quero agradá-los, por isso não consigo sair do lugar? Será que minha escolha profissional ela está compensando alguma coisa? Por exemplo, será que eu escolhi a psicologia porque eu quero ser psicóloga ou porque eu queria aprender mais sobre mim mesma e não sobre as outras pessoas? Será que eu escolhi psicologia como um caminho muito longo e muito difícil para a terapia, ao invés da terapia? Ou será que agora eu não consigo escolher uma área na psicologia porque eu tenho medo de fracassar? E aí eu posso identificar em mim um esquema de fracasso, perceber que ao longo de toda a minha história eu funcionei evitando o fracasso, com pavor terrível do fracasso. Não vou nem dizer que tem algumas pessoas aí em quem eu já estou pensando, mas não vou citar nomes. E aí eu posso ter criado para mim um modelo perfeccionista. Eu posso achar que existe uma única escolha certa e perfeita. E eu preciso fazer uma escolha que me impeça de fracassar. Eu não posso fracassar de jeito nenhum. Imagina ter que fazer uma escolha com 100% de possibilidade de sucesso. É impossível. Escolha com 100% de possibilidade de sucesso é só quando a gente escolhe brigadeiro na vida. Mais nada, né? Então, em geral, a gente, quando faz uma escolha profissional, uma escolha de projeto de vida, a gente tem sempre que contar com as possibilidades de fracasso. E, às vezes, um esquema perfeccionista, um esquema de fracasso, pode fazer com que a gente fique emperrado. Eu já sei quais são minhas características pessoais,
eu já sei quais são as variáveis profissionais envolvidas, eu já sei qual é a melhor escolha, mas eu não escolho. Não saio daqui, porque eu tô com medo. E aí, clinicamente, a gente precisa avaliar esse terceiro ícone do tripé. Aqui a gente tem a mesma coisa exposta de uma outra maneira, mas com alguns exemplos que vocês podem pausar e depois ir olhar com mais cuidado, mas vocês estão vendo que A, variáveis pessoais, B, conhecimento das profissões e C, a escolha propriamente dita, né? Bom, e quais seriam os contextos em que a orientação profissional acontece? A orientação profissional pode acontecer no contexto clínico, tanto em atendimentos individuais quanto atendimento em grupo. Geralmente no contexto clínico, ela é realizada por psicólogos. O processo aqui é mais completo, enfatiza dificuldades que o indivíduo ou o grupo estão enfrentando para fazer uma escolha. Em geral, quando é em grupo, esse grupo tem que ser mais ou menos homogêneo em termos de propósitos e de dificuldades. No contexto educacional, geralmente acontece em sala de aula com grupos maiores. Aqui no grupo clínico, geralmente grupos de até 8 indivíduos. No contexto educacional, geralmente um grupo maior. É frequentemente feito em grupo, em sala de aula, e a ênfase é principalmente nos conhecimentos sobre profissões e mercado de trabalho. É geralmente conduzido por educadores e não por psicólogos. A orientação profissional não precisa necessariamente ser conduzida por psicólogos, pode ser conduzida por outros profissionais. Por educadores, por exemplo, ou por administradores ou analistas, no caso do contexto organizacional. No contexto organizacional, em geral, o foco é na orientação de carreira. E a ênfase é no planejamento de carreira, na maioria das vezes dentro daquela organização. Então, eu já tenho uma carreira mais ou menos estruturada naquela organização e eu posso procurar um orientador profissional para me ajudar a definir aqui como é que eu quero crescer. Isso, em geral, é feito em empresas muito grandes, com muitas possibilidades de promoção e possibilidades variadas de crescimento. E, nesse caso, o orientador pode me ajudar. E também no contexto organizacional, a gente pode ter um orientador que faz acompanhamento para identificar o quão satisfeita, o quão bem adaptada eu estou àquele contexto de trabalho e analisar talvez possibilidades de mudança de setor, se eu não estiver muito satisfeita, um acompanhamento mais ou menos clínico, que nem sempre é feito pelo psicólogo, algumas vezes sim, mas dentro das organizações e com finalidade de me auxiliar na minha adaptação àquela organização em particular. Como propostas, né, a gente tem propostas só de informação profissional, é orientação profissional, essa que geralmente acontece no contexto escolar. Ela consiste frequentemente em palestras, conferências, entrevistas e é indicada para depois do processo de autoconhecimento. O diagnóstico vocacional mediante testes tem sido cada vez menos usado só essa parte. É a forma mais antiga de orientação profissional, o orientando é passivo no processo, geralmente é focada, então, em testes, questionários, entrevistas e um resultado no final. E, por fim, a terceira proposta, que é a mais interessante, sobre a qual a gente vai falar mais, que é a proposta de desenvolvimento vocacional. A gente tem, essa proposta inicialmente foi feita no Canadá, né? A gente tem o que eles chamam de concepção operatória do desenvolvimento vocacional, que se considera que o desenvolvimento vocacional ele acontece assim como o desenvolvimento cognitivo do Piaget. O desenvolvimento vocacional aconteceria em estágios e a gente teria várias fases de desenvolvimento e em cada uma dessas fases a gente teria tarefas a desenvolver, tarefas vocacionais a desenvolver. E dentre essas tarefas, por exemplo, exploração, quando eu estou ainda em busca das melhores opções e em busca de me conhecer, exploração pode ser interna, de características minhas, estou tentando me conhecer, ou externa. A exploração é uma tarefa de desenvolvimento muito realizada pelos adolescentes em todos os sentidos, não só na profissão. O adolescente experimenta tudo porque ele está justamente explorando, conhecendo o mundo adulto, né? Depois a gente vai para a cristalização, que é quando eu já tenho algumas opções, eu já sei mais ou menos como é que como é que eu funciono, como é que o mundo funciona e quais são as opções que fazem mais sentido para mim. Eu já eliminei muitas coisas. Especificação, já
vou para a parte de tomada de decisão, e daí eu já sei qual é a melhor decisão para esse momento, e realização é quando eu consigo colocar a coisa em prática. Quando eu tomo de fato a decisão e vou para a prática, vou escolher como vai ser a minha formação, ou de que maneira eu vou buscar fazer com que esse projeto de carreira aconteça. Esse é o modelo sobre o qual a gente vai falar mais, que é o modelo desenvolvimentista, e o modelo mais usado atualmente no mundo todo, especialmente no contexto clínico. Perdão. E vamos falar um pouco... Não, então vamos parar por aqui para a gente falar depois sobre